Agora, na Rede 316, Quarta Missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Muito bem. Quem é a missionária? É a nossa querida Henriqueta Peixoto. Ela é da Primeira Igreja Batista SJRP, ou seja, São José do Rio Preto, São Exato. Paulo. É missionária da Junta de Missões, né? Tá lá juntamente com toda a família e eles servem ao Senhor, meu Deus, bem ali em Albânia, leste europeu. Já estão por lá há 15 anos. A missionária vai fazer 20 anos agora. Ela é casada com o nosso querido pastor Henrique Davanço, né? E tem uma filhinha, a Emanuele. Não é isso, missionária? Bom dia, tudo bem? Bom dia, que prazer estar aqui com vocês essa manhã. Opa, a honra é nossa, mas a gente primeiro quer agradecer por ter atendido o convite da gente, viu? Que Deus abençoe vocês aí e estamos muito honrados, né, por tê-los aqui conosco nesta manhã de quarta-feira. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos atualmente em São José do Rio Preto, né, Sim. interior de São Paulo, Legal. e retornamos da Albânia há algum tempo atrás, por um tempo indeterminado, porque Emanuele já está cursando faculdade, então a gente está no Brasil por esse motivo. Ok. Muito bem. Mas então vocês ficaram lá 15 anos. 15 anos, isso. Muito bem. E hoje, mas assim, como é que tá os planos, os projetos? É voltar para lá ou para outro lugar? O que vocês pensam em fazer? Então, o Senhor nos chamou para a Albânia, né? Em outubro de 2006, nós chegamos na Albânia e desde então tem sido um tempo muito especial, porque veja, quando a gente obedece a palavra de Deus, nós somos muito realizados, né? Uhum. E então, durante esses 15 anos, nós trabalhamos, aprendemos a língua, nos aculturamos com a nação e depois desses 15 abençoados anos, a gente deu esse período agora no Brasil para apoiar a nossa filha nesse período de adaptação, mas amamos a Albânia e o nosso coração está lá com eles também. Muito bem. Mas antes, eu tenho aqui muitas perguntas para fazer para a senhora, mas antes eu gostaria a primeira pergunta, que é normalmente a que eu faço para todos os missionários que passam por aqui. Como é que foi o seu chamado? Quem disse para a senhora que a senhora ia ser missionária, hein? Muito interessante, olha, e nós queremos dizer que é uma alegria, e aquele que está nos assistindo e nos ouvindo, que o seu coração foi planejado pelo Senhor, a sua vinda a este mundo com um propósito bem definido. Amém. Então, por que nós fomos à Albânia? Como é que foi esse chamado, né? Eu aceitei Jesus aos 8 anos de idade, sozinha no meu quarto, depois de ter sido evangelizada, né? Lá em Carolina do Maranhão, no Instituto Batista de Carolina. Eu sou fruto de missões nacionais e agora, há muitos anos, é missionário de missões mundiais. Que legal. E aí você é de Carolina, então, ou não? Sou de Carolina, Maranhão. Olha só. Curiosamente, nós temos alguns amigos de lá de Carolina, né? Aqui em Brasília, inclusive, tem algumas pessoas que são referências aqui em Brasília, né? De Aquino, que daí eu tenho uma família também, a família Lopes, né? Que é de lá de Carolina. Bem, com certeza estão ouvindo a gente e também, por coincidência, estão lá em Carolina, foram lá para uma situação que aconteceu e estão ouvindo a gente, acredito eu, de lá. Mas que legal, seja muito bem-vinda, então. Bom, missionária, e aí, então, a senhora estava lá em Carolina e aí a senhora ouviu alguém e a senhora já foi diretamente para missões mundiais? Como é que começou essa história aí?
Então, eu queria enfatizar a importância do ensino, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 23 que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A minha família toda de outra religião, mas aprendi os princípios da palavra no Colégio Batista e aceitei Jesus nessa idade, né? Os anos se passaram, quando eu já era adolescente, eu fui para a igreja, né? Já sabia a palavra de Deus, né? Sempre amei discipular, fazer evangelismo, e o nosso pastor, que já está com o Senhor, pastor Sebastião Pereira, ele falou assim: Henriqueta, você tem um chamado missionário, né? Porque eu aprendi desde criança, então, sobre a salvação, sobre quem é Jesus, o quanto nós precisamos dele. E ele falou assim: você precisa fazer um seminário. Eu falei: pastor, eu quero pregar o evangelho, mas ser missionária eu tenho minhas reservas. Então, por quê? Porque a gente achava, né, de uma maneira equivocada, que missionário era o povo que mais sofria no mundo. Sim. Sabe, quem sofre muito é quem não obedece a palavra, com certeza. Então, eu fui fazendo cursos e recebemos uma caravana de mobilização para conscientizar a igreja e mostrar a realidade do campo. E esse missionário falou assim: olha, Henriqueta, Deus não só quer que você vá, como vai com você. Eu tinha 17 anos quando eu ouvi essa palavra. E me marcou, porque eu estou agora com 56, fiz esses dias atrás, 56 anos, não parece, porém, eu aprendi isso, que Deus não só quer que a gente vá, mas Ele vai com a gente. Então, passou alguns anos, eu sempre trabalhando, evangelizando, trabalho com crianças. Eu conheci meu esposo, né, o Henrique Davanço. Ele trabalhava com recuperação de drogadependentes em Imperatriz, do Maranhão. Legal. E então foi uma bênção muito grande, porque eu já comecei a ajudá-lo também nesse trabalho com recuperação de drogadependentes, e foi um enriquecimento de saber que Deus alcança aquele que está perdido, aquele que está marginalizado, aquele que muita gente não tem, né, um conhecimento de estar lá indo atrás, buscando, perseverando. Foram anos maravilhosos, assim, de aprendizado, né, nas casas de recuperação que nós ajudamos a implantar lá em Imperatriz. E depois de 2 anos de casados, nós fomos convidados pelo pastor Mauri Trevisan, da cidade de Barretos, São Paulo, para fazer Henrique, especialmente Henrique, ele era reitor da faculdade de Barretos, e ele convidou para fazer uma palestra sobre drogas. E então Henrique veio, e foi uma bênção muito grande, e ele convidou a gente para abrir outra casa de recuperação em Barretos. Então, nós viemos em 94 para Barretos e ficamos até 98. Né? Foi uma bênção, não com poucas lutas, obviamente, porque se estruturar uma casa de recuperação é um desafio muito grande, mas quando Deus tem um projeto, Ele cumpre, né? E após 4 anos, a Casa Missão Jovem já estava estabelecida. Henrique foi numa conferência missionária em São Paulo. Gente, participem de conferências missionárias, porque é tremendo. E quando chegou lá em São Paulo, e final de 96, 97, aliás, Henrique ouviu falar sobre a Albânia, um país, um dos países mais pobres da Europa, que foi dominado pelo comunismo por 50 anos, um país que, na sua Constituição, declarou que Deus não existia, um país muito carente de Deus. E então Henrique chegou dessa conferência assim, maravilhado e muito tocado sobre a Albânia. E eu fiquei apavorada, né? Porque a Albânia era país de guerras, tremores, terremotos, país muito sofrido. Até então a gente só trabalhava com drogadependentes, né? Crianças, adolescentes, jovens. Agora sim, acho que voltou aqui a internet da missionária. Pois não, missionária, continue. E então, a nossa área de atuação até então era sempre com drogadependentes. Aprendi
que o reino de Deus é amplo e ele ama o perdido, o não alcançado, o droga-dependente, o alcoólatra, aquele que é sadio, entre aspas. Deus ama a todos, né? E então, Henrique compartilhou sobre a Albânia, a gente compartilhou com a nossa liderança, e aí nós começamos a orar pela Albânia e nos propusemos a deixar tudo para ir para o treinamento missionário. Então, no ano de 98, nós fomos ser treinados pelo CETRAMI, Centro Transcultural e Missiológico de Belo Horizonte, e foi quando descobri que estava grávida, né? A Emanuele estava a caminho. E aí as pessoas perguntavam, e agora? Depois de 7 anos de casado, chega um bebê justamente quando vai para o treinamento. Então, Deus é soberano e é uma bênção aos nossos filhos no campo missionário. Então, terminamos o treinamento, tivemos um período, né? E nos preparando para tão sonhada Albânia. E nesse período de 98 teve conflitos na Albânia, né? Os vistos foram negados, os missionários foram convidados a sair do país, mas quando Deus dá um sonho, dá um projeto, nada impede o agir dele. Continuamos a orar e a trabalhar e a divulgar sobre as necessidades da Albânia em todo o Brasil, porque a gente fazia conferências missionárias, né? Belo Horizonte, São Paulo, Maranhão, querido. Então a gente estava sempre, assim, Brasília também, compartilhando sobre as necessidades da Albânia. E fomos fazer o nosso, mais cursos, né? Entramos no CIEM em 2006, pela Junta de Missões Mundiais, e fomos aprender mais sobre missiologia, antropologia, porque, irmãos, a gente não tem como ir para um país sem devidamente estar preparado. E é interessante você saber que você fala assim, eu só vou se eu tiver os cursos de teologia, antropologia, missiologia. Olha, isso é importante. Mas o que nós aprendemos no decorrer de todo esse tempo que o Senhor nos deu é que se você e eu não tivermos comunhão com o Pai, de nada vai adiantar tanto conhecimento. É no secreto com Ele, na dependência dEle, porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. É que você fica apto aí a fazer aquilo que o Senhor tem pedido na sua palavra, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, nos capacitamos, sendo despertados todo o tempo, a depender do Senhor em todas as situações. E outra coisa que nós não somos salvadores da pátria, quem é do mundo é Jesus, né? Tem hora que você ama tanto o povo, que você ama tantas nações, que você acha que você é importante para fazer alguma coisa. E aí não, você e eu somos tão carentes da salvação, do amor de Deus, para proclamar libertação àqueles que estão cativos. Então foi com essa visão que a gente chegou na Albânia, no dia 12 de outubro de 2006, e foi uma bênção muito grande e alegria, né? Porque nós amamos, oramos por esse país por muitos anos até chegar lá. E você imagina que nós não sabíamos a língua, né? O albanês é uma mistura de russo com grego. Então, por exemplo, Deus te abençoe, Zoti Tabekoft. Meu Deus. Olha só. Então, as palavras que a gente sabia era bom dia, boa tarde, a paz do Senhor e Mirupaf, que é até mais. E assim nós chegamos na Albânia. Bom dia é como? Agora eu fiquei curioso. Mirmanjés. Irmanjés. Mirmanjés. 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 Muito bem. Tá boa certo. tarde, Meridita, e boa noite de chegada, Mimbrama, boa noite de saída, Natonemir. Meu Deus do céu. Imagina Então, como escreve olha, isso aí, hein? do jeito que se fala, você aprendendo o alfabeto albanês, do jeito que se fala, você escreve. Mas o que é você chegar num campo missionário no leste europeu, né, num país muito sofrido, você chegando só com o amor de Deus no coração, sem saber a língua, sem saber nada, né? Assim, de alguém que morasse lá.
mas nós chegamos, né, com o apoio das nossas igrejas, da Junta de Missões Mundiais, apoiado pelos nossos líderes, que é um refrigério, né, é uma segurança, que você sabe que você foi para lá porque Deus realmente mandou. Nossa filha tinha 7 anos quando chegamos lá, e você imagina como é chegar num país desse sem conhecer nada. Eu lembro que a gente fez uma listinha de oração num caderno daqueles grandes, e tinha de tudo nessa lista. Eu acho que tinha uns 30 pedidos. Adaptação, escola, língua, clima. Nós chegamos em outubro, já estava fresquinho na Albânia, né? E aí dá assim um choque na gente, porque você vai no lugar, você não entende nada. Meu E aí, Deus. aos poucos, a gente foi se adaptando. A primeira coisa que fizemos foi chamar uns adolescentes da igreja de um brasileiro lá, de um pastor brasileiro, para nos ensinar o alfabeto. E aí, quando a gente pede nas igrejas, irmãos, orem pelos missionários, pelo aprendizado da língua. Gente, leva isso a sério. Isso é muito sério. E aí, a gente dormia à noite com o fone aqui no ouvido, com o alfabeto albanês. A, B, C, D, F, para ver se entrava dentro desse juízo. Esse novo som. E o pastor que está com o senhor Timichak, que era o diretor executivo da junta naquela época, ele disse, olha, façam do estudo da língua o ministério de vocês. E outra coisa, comecem a ler a Bíblia em albanês. Então, é muito desafio, né? Você chegar assim e falar, lê a Bíblia em albanês. Ele falou, e outra coisa, os cultos que vocês forem frequentar, não utilizem tradutor. Acostumem o ouvido de vocês ao som da língua. Querido, eu confesso a vocês, dá vontade de chorar. Você chegar num lugar, né, durante, não um mês, 2 meses, durante 2 anos, você ir para uma reunião e não entender o que se estava falando, a não ser as palavras Pate Exote Tchofs Meyu, que é a paz do Senhor, Meu Zote Deus. Tebekoft, terminava o culto. A gente não sabia o que estava acontecendo e não era para ter tradutor, porque nós tínhamos que aprender, e isso tem que ter disciplina. E aí a gente, assim, muito comunicativo, tanto o Henrique como eu, querendo conversar, abraçar os irmãos, e quem disse que se podia fazer alguma coisa a não ser sorrir, né? Porque a gente não sabia falar. Então passou esse período enorme, né, para nós. Só que com 3 meses por aí, eu convidei uma albanesa, junto com uma brasileira, para ir na minha casa para me ensinar a comida típica, né? Falei, eu preciso aprender essa língua, então vamos fazer isso. E aí foi uma albanesa em casa, e eu confesso que à noite eu não estava conseguindo dormir de tanto barulho, né? Diferente no ouvido, assim, daquela língua diferente. Mas continuamos estudando, fomos para a faculdade das línguas estrangeiras lá na Albânia, e começamos a aprender e pedindo oração. Gente, orem para a gente aprender essa língua, meu Deus, tenha misericórdia, nos ajude. E um irmão, Benilton, ele chegou para a gente e falou, olha, vocês só precisam estudar 3 horas por dia. Pode deixar que daqui a um tempo vocês estão falando. Agora, você imagina a ansiedade para a gente falar? E eu ia para as reuniões, a gente marcava, como eu sou esteticista e culinarista, a gente marcava o dia da beleza na casa das vizinhas. Então, eu fazia um texto e eu ficava lendo, porque eu não sabia falar, né? Então, eu aprendi a pronúncia, União Ameriqueta, Iam Martu Merico, Camnivaz Tchutchu Rete Manuela. Então, eu sou Henriqueta, casada com o pastor Henrique, nós temos uma filha que se chama Emanuele. Na Albânia, o nome da Manu mudou, lá é Emanuela, porque Emanuele lá é homem, então teve que mudar essa terminação. E aí a gente começava a falar sobre a beleza da mulher, né, nas casas, e vinha muitas mulheres, porque às vezes para a igreja elas tinham dificuldade, né? Mas falava, tem uma brasileira que vai ensinar higienização facial. E aí eu fui capacitada aqui, antes de ir para a Albânia, fazer essa higienização facial com produtos caseiros, então, morango, uva, iogurte. Então, todo mundo tem esses ingredientes em casa, então a gente fazia pepino.
Então a gente falava sobre a beleza da mulher e compartilhava a palavra. Eu, com toda a minha limitação, tinha uma amiga ajudando, e assim a gente foi começando a criar laços, né, com os nossos irmãos, amigos albaneses. Henrique começou a ajudar no futebol, ele ia para o mercado, ficava ouvindo a língua, então aos poucos a gente foi aprendendo, e eu não sei por que queria falar esse albanês corretamente. Preenchi uns 5 cadernos grandes de gramática, por como que a gente vai falar perfeito se a gente não é de lá, né? Sim. Se for uma criança, aprende com perfeição, e eu fui perdendo, né, esse medo de estar falando errado, porque a gente erra, né? Mas só o fato de você estar se esforçando para aprender a língua, isso é muito importante. O povo vê de uma maneira muito especial. E se você ama o povo que você vai trabalhar, você tem que falar a língua, você tem que comer o que eles comem, você tem que estar inserido, né, naquele contexto. Sim. E graças a Deus a gente conseguiu falar. Inicialmente eu ia para o trabalho, né, depois de 2 anos, já estava entendendo o albanês, já estava falando alguma coisa. A missionária Najwa Diba, que foi a primeira missionária brasileira que entrou lá na Albânia, depois que caiu o comunismo, ela nos ajudou muitíssimo no trabalho. Então, ela ia, pregava, e eu fazia as culinárias, e ia aprendendo aos poucos. Até que eu consegui, né? Henrique, então, já estava falando, conversando, e terminamos o tempo da faculdade, fomos trabalhar num bairro carente, na periferia de Tirana, na capital, chama Bafori, um bairro que não tinha saneamento, que não tinha esgoto, que não tinha, assim, estrutura. E eu já tinha tido experiência de orar, né, trabalhar em bairros carentes, mas aquele foi desafiador. E a gente orava por tudo isso. E Deus respondeu às nossas orações, né? A gente orando, evangelizando crianças, e o Senhor nos deu estratégia para começar a fazer a culinária de casa em casa. Pegava um fogãozinho, né, assim a gás, pequeno, e aí a gente falava para as mulheres: chama as suas vizinhas que a gente vai ensinar uma culinária do Brasil. E aí você imagina que enchia de mulheres lá nas casas. Manu e os amigos dela ficavam lá fora com as crianças, e a gente compartilhando a palavra. Eu sempre deixei claro que eu era, né, missionária, e eu ia lá fazendo a culinária, lendo a palavra, ensinando, porque não tem como você ensinar a palavra de Deus sem ter esse relacionamento. Então, a gente ia, conhecia a família e compartilhava da palavra, do amor de Deus, e depois a gente ensinava a culinária, né? Foram tempos, assim, maravilhosos. Descobrimos tanta coisa, né, nessas visitas, né? Um povo amoroso, um povo de coração aberto, mas descobrimos também, por exemplo, que tinha uma senhora que ela não saía de casa há 11 anos. E nós ficamos impactados com isso, porque o marido, né, muçulmano, ele dizia que só quem saía era ele e o filho, né, que tinha 10 anos na época. E aí a gente ficou muito impactado com isso. Falei, puxa, 2008, né, na época. Falei, gente, existia isso? A gente não tinha nem ideia que isso pudesse acontecer. E aí ela costurando as roupas de casa com uma agulha. Aí nós conseguimos uma máquina manual, porque lá não tinha energia, né? Então, o evangelho, querido, quando a gente entra, quando a gente compartilha com alguém, as pessoas são transformadas, né? Evangelizamos aquela senhora, falamos do amor de Deus, e que existe gente fechada numa casa que não pode sair, né? Muito bem. E missionária, e quando vocês chegaram, né? A senhora falou que quando vocês foram para lá, uma das maiores dificuldades, claro, uma das maiores barreiras foi, né, a língua, né? Exatamente a dificuldade de vocês entenderem o que o povo estava falando, e enfim, e a vida de vocês dependia disso, né? Porque
para ir no comércio, para ir em qualquer outro lugar, vocês teriam que se virar, né? Mas assim, quando vocês chegaram lá e tendo todo esse histórico, né, do país, né, um país que já teve muitas dificuldades, muitas guerras, bagunça mesmo lá e tal, e aí vocês chegando lá, não ficaram com medo, não ficaram temerosos, né? E outra coisa, sabendo que vocês agora eram missionários e é um país onde, aspas, ali, o povo também tem ali, ó, acredito eu que deve ter alguns radicais muçulmanos. Teve essa preocupação de vocês ou não? Ou vocês estavam de boa mesmo? Então, o comunismo caiu lá na Albânia em 1991. Caiu o comunismo, que até Sim. então não entrava Bíblia, não entrava nenhuma pessoa para falar do Evangelho, era perseguida, né, e Uhum. presa. Quando a gente chegou lá era 2006, então já tinha alguns missionários brasileiros, né, inclusive tinha o pastor Antônio Coelho, a missionária Nádia Odiba, brasileiros, e eles foram um suporte muito, muito grande para nós ali, porque Uhum. já estavam lá desde 91, né? Então já era 2006, então eles já tinham muita experiência, eles sempre compartilhando o amor pelo povo albanês, compartilhando a palavra. Então, todas as religiões entraram em 1991. Então, não era proibido, como alguns países é proibido. Eu acho que até Henrique e eu não tínhamos nem um perfil de estar num país desse, porque o jeito que a gente é extrovertido ia ser problemático isso, porque a gente chega e é uma alegria, né? Compartilhar o evangelho. Então, nós tínhamos esse apoio desses missionários lá e alugamos o salão da igreja no bairro de Bafora. Depois de 2 anos que a gente estava trabalhando, a gente reunia nas casas, nos quintais das casas, depois alugou uma salinha, e depois, então, para inaugurar a igreja, a gente alugou um local maior, e 2 meses depois que alugamos, nós ficamos sabendo que 50 metros era uma mesquita, eles ergueram a torre, antes não tinha torre. E aí eu falei, puxa vida, parece até que foi provocação, mas a gente não sabia, não tinha nenhum indício que era uma mesquita ali. Mas eles ficavam de olho na gente. E um dia lá teve alguém de lá da mesquita que entrou lá na igreja e todo mundo falou, oh, isso aí é espião, eles falaram. Mas a gente deu território, digamos assim, né? E eles são tão carentes do amor de Deus, que precisam ser amados, precisam ter que só Jesus que salva, que transforma. Então, aquele bairro, né, 80% da Albânia são muçulmanos. A gente, com a graça do Senhor, as orações dos irmãos, porque a gente não vai para um trabalho sem ter esse apoio, respaldo da igreja do Senhor aqui, segurando as cordas, né, com a intercessão, com o apoio, com as finanças, com a visita no campo, que é extremamente importante. A gente conseguiu demonstrar amor para esses muçulmanos, que nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E aí, aos poucos, a gente foi cativando e eles nos respeitam, né? É tanto que alguns anos depois saímos do bairro para outra região, eles falaram que a gente estava fazendo falta, né? Então, você respeitá-lo naquilo que ele crê, porque ele foi ensinado dessa forma, mas você testemunhar no amor dia após dia. Então, nós não tivemos nenhum problema, a não ser, assim, esse olhar, né, de falar o que estão fazendo, por que essas pessoas estão indo para aí, o que eles estão pregando. Então, nós tivemos essa experiência, sim. E muitos aceitaram Jesus, né? São transformados hoje, Sim. graças a Deus. Vocês lembram da primeira pessoa que vocês tiveram relacionamento e ela aceitou a Jesus aí? Vocês lembram quem foi essa pessoa? Sim, lá na igreja tinha uma família, na primeira comunidade que a gente trabalhava, família Vlad, né? Eles aceitaram a Jesus. Tinha uma missionária lá que já está com o Senhor, a missionária Fátima Morim,
Ela começou o trabalho lá nessa comunidade, evangelizando, e essa família foi a primeira que aceitou Jesus, e juntamente com netos e sobrinhos. Então, essa família foi alcançada pelo Senhor e temos muitos frutos dela, né? A avó, que na Albânia, assim, a mãe, a sogra mora junto com a nora e o filho. Ela foi a primeira a ser batizada lá na Albânia, e depois, aos poucos, os netos foram aceitando o evangelho, e hoje, o que era adolescente naquela época é o pastor da atual igreja de Bafore. Uma neta a gente trouxe ao Brasil, quer dizer, o Senhor trouxe ao Brasil, e ela fez seminário aqui, e casou com um brasileiro, então mora atualmente no Brasil e quer retornar para a Albânia. Então, nós temos assim inúmeros frutos desse trabalho grandioso, que valeu a pena a gente deixar tudo e ir para servir ao Senhor. Dentre essas pessoas, missionária, assim, quem que a senhora lembra que a senhora olhou assim e disse assim, meu Deus do céu, será que esse aí vai se converter? Isso vai dar trabalho demais, Jesus amado. A senhora lembra de alguém assim que marcou a vida Olha, de tem vocês? vários meninos terríveis, né? Terríveis. Os meninos lá do bairro que a gente trabalhava, eram assim, meninos que não tiveram cuidado dos pais porque não conheciam o evangelho, né? Os meninos que foram criados assim na rua, né? Era uma turminha, mas sabe, você tem um amor muito grande, né? Quando Deus nos dá esse amor não vem da gente. Lembro do Servete, ele, família muçulmana, ele, os primos, tudo, e eles ficavam sendo evangelizados lá na igreja. O Henrique tinha o cursinho do futebol, que é onde evangeliza os meninos, ensina, na hora que fala que é brasileiro ensinando futebol, eles dão a maior credibilidade, você Sim. precisa de ver. Então já chega, fala com a gente, e já vai falando o nome dos jogadores todos do Brasil, né? E esse grupo, ele foi evangelizado, então o pessoal falava assim, vocês têm muita paciência, porque outras pessoas não teriam, esses meninos são terríveis. Outro dia, outra pessoa que estava aqui teve que chamar a polícia por causa deles. E a gente nunca chamou a polícia, porque a gente Eles achava eram e queria... terríveis em que sentido, missionária? Olha, os meninos eram irreverentes, é, perdemos máquina fotográfica, celular, porque eles pegavam mesmo e sumiam, né? E aconteceu comigo, eu deixei meu celular em cima numa reunião, e quando eu voltei não estava mais. E eu perguntei quem tinha sido e ninguém confessou, né? Aí o Henrique estava no Brasil, eu estava lá só com eles, e eu falei com o Henrique falou, nós vamos orar para que Deus revele quem pegou esse celular, né? E passou uns 3 dias, um dos meninos foi preso, porque era um bairro de alta periculosidade, né? O diretor da polícia lá falou assim, vocês são brasileiros, estão trabalhando aonde? A gente falou, nós estamos trabalhando num bairro e tal. Ele falou, então, vocês podem andar tranquilo o resto da Albânia, porque vocês estão no pior lugar. Então, eles falavam, por que vocês não pregam para os universitários da capital? Mas, olha, Henrique amou aquele bairro carente, 80 mil habitantes, é uma cidade, né? Ele Eita. amou aquele bairro carente. E o pessoal era assim, olha, o nível, né? Foi um povo que saiu das montanhas, que invadiu as terras lá, na época, e um pai time, que era um adolescente, ele chegou na igreja e falou assim, pastor Henrique, se a companhia de energia vier cortar a energia da igreja, o senhor fale comigo que eu vou chamar meu pai, porque ele vai resolver com a K-47. Meu Porque Deus. quando vinham para cortar a energia lá do poste, o pai apontava lá e dizia assim, corta que eu quero ver. Então era nesse Meu nível. Deus. E aí nós falamos, não, meu filho, a gente não precisa, ninguém vai cortar a energia da igreja, porque nós pagamos energia, a gente precisa pagar. Não, porque aqui ninguém paga. Quer dizer, olha a visão que era, né? Então era desse nível os meninos. Então os meninos que às vezes iam presos, e a gente aqui no Brasil sempre trabalhou com droga-dependentes, mas nós achamos que aquele pessoal do bairro era um pouquinho mais difícil do que
por droga dependente daqui que nós trabalhávamos, né? Eles usavam droga? Havia droga também nesse lugar, não? Sim, lá, infelizmente, sempre teve nas escolas, né? Sim. Então, muito difícil. Mas o que que o amor e o cuidado, né? A credibilidade. Então, quando eles pegaram o meu celular, né? Que eu nunca mais vi até hoje, eu falei, olha, vocês valem muito mais do que um celular. O amor que nós temos por você, que Jesus tem pela sua vida, vale mais do que um celular. Mas não é assim que se resolve. A gente ama vocês, nós fazíamos tudo por aquela comunidade, fazendo de tudo, e eles fazendo isso. Vocês precisam conhecer quem é Jesus. Agora, o valor de vocês não se resume a um celular. E a gente falou, então foi muito impactante, assim. Então, muitos batizaram, né? Hoje estão ajudando no trabalho, né? Outros, infelizmente, não quiseram ir pelo caminho da palavra, foram para outros países, então foram presos em outros países, os que não quiseram obedecer, porque a gente tem que falar mesmo que aquele que obedece vai ter um caminho abençoado, mas aquele que não obedece vai pagar, né, as suas penalidades, mas aqueles que estão assim fortalecidos, indo para a igreja, ajudando, é uma riqueza muito grande. E esses outros, todos eles, né, a gente tem contato até hoje. O Henrique conversa com eles e a gente fala, uns estão na Inglaterra, e aí outro dia eu disse assim, olha, eu tive um sonho com você e não foi bom. E eles me chamam de Queta, né? Que meu nome lá é outro som com meu nome. Henriqueta, lá seria Henriqueta. Então é muito complicado. Eu falei, não, fica Queta. Então eles falavam, Queta, o que você sonhou? Eu falei que você tinha sido assassinado. Então, por favor, teme ao Senhor e observa os mandamentos do Senhor para que você tenha uma vida longa, porque aquele que obedece ao Senhor e honra seus pais, ele é abençoado. Então, ele agradeceu, ele já tem quase 25, 26 anos, então sempre a gente tem contato com eles e sempre exortando e apoiando no amor do Senhor, né? Muito bem. E a Emanuele, quando vocês vieram e tal, como é que ficou ela? Porque normalmente a adolescente, né? Com muitos amigos, cresceu lá, os amigos dela estavam lá e tudo. E como é que ela, quando chegou aqui no Brasil, como é que foi essa adaptação? Então, boa pergunta sobre a Emanuele, né? A Emanuele, ela chegou lá com 7 anos, com 18 anos ela foi para a Hungria fazer o seminário no Palavra da Vida, né? Ficou 2 anos na Hungria. Então, quando voltou para a Albânia, já estava com 20 anos, 21 anos, e a gente decidiu não fazer faculdade na Albânia, porque não seria reconhecida, e decidimos então vir para o Brasil e dar esse apoio para ela, uma vez que ela foi alfabetizada lá, né, cresceu com inglês e albanês, na cultura albanesa, e nós chegamos aqui, então tem sido um grande desafio, uma boa pergunta que você faz e é pertinente, porque os filhos de missionários, eles não são mais da primeira cultura, e nem da segunda, eles são da terceira cultura, né? Não é nem do Brasil e nem da Albânia, tá? Intermediário, né? Então, ela tem falado que ainda não tem se adaptado aqui, né? Na faculdade tem as limitações com português, porque lá eles falaram, vamos eleger a língua que vai fortalecer, então ficamos com inglês e albanês. Então, em casa era português, na igreja albanês e na escola inglês, né? Eita. E a cultura é muito forte lá. Então, é claro que cresce com essa visão, né? Lá, por exemplo, as meninas são pedidas em casamento a partir de 15 anos. Então, é algo assim muito forte na cultura e a gente tentou inculcar, né, nas meninas para estudar, ter uma profissão, né, e protelar um pouco isso. Então, lá os casamentos são feitos, os pais é que escolhem, né? Manu foi pedido em casamento lá algumas Eu ia, vezes, eu ia fazer então ela essa pergunta. agradeceu. Então, ela saiu da escola um dia, tinha uma vizinha muçulmana. Bom Ah, dia, como é que você vai? Eu te conheço, você é a nossa vizinha.
eu queria pedir a mão de você para casar com meu filho, porque lá as sogras é que pedem a mão, né? Aham. Primeiro. Aí marca o café. E Eita. aí ela falou que a Manuela, muito obrigada. Na minha cultura, a gente tem de forma diferente, né? Ela falou, não. A Manuela falou, eu quero estudar, eu vou sair da Albânia. Ela falou, não, mas ele também pode ir com você, né? Então, a Emanuele, muito educadamente, né? Agradeceu o pedido e tal. Chegou em E a, casa, e a mãe, a Manuele, mulher me pediu em e casamento. A Manuele conhecia o rapaz, não? Ela sabia de quem ela Não, estava não, falando? não, ele morava fora, né? Mas Ah, eles chegam falando, né, das qualidades dos filhos para sim, casar. Mas lá, assim, as mulheres pedem as noras em casamento porque as noras que vão cuidar da sogra e do sogro. sim. Então, ela cuida até. Então, eles viam que a Emanuele, essa menina de família, só vai para a igreja, escola, né? Faz de tudo. A Emanuele me ajudava no projeto lá em tudo. Então, eles viam a Emanuele fazendo de tudo na igreja. E aí, foi muito interessante isso, né? Outra vez ela estava no supermercado, elas vão para supermercado, porta de escola, cabeleireiro, então, elas observam a moça. Tem algumas que, se for muito especial, eles seguem uns 30 dias para saber se é a moça é direita. E Eita. aí faz o pedido de casamento. Se a moça aceitar, marca um café e daí marca a data, né? Então, assim é o costume lá da Albânia. Mas a Sim. Emanuele decidiu que ela queria casar, quer casar com brasileiro, né? Que a Ah, cultura ok. albanesa tem muita diferença. Então, estamos Não é aqui nesse todo mundo, processo não é orando. todo mundo que está preparado para morar com a sogra, amigo. É verdade. Eita, olha, a própria Bíblia fala que não é para morar com a sogra. Se alguém, É, e você então, aí, ó. sabe que lá a gente teve alguns conflitos quando a gente ministrava essa parte, né? Deixa o homem, o pai, a sua mãe, se une a sua esposa. E quando a gente foi falar isso, ensinar lá na igreja, os homens se levantavam e falavam assim: Você está querendo dizer que eu tenho que abandonar os meus pais? Eu falei: E, Não, não estou dizendo. A Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe, porque cada um falar. No Brasil, eles são porque a cultura não pode ser maior do que a palavra de Deus. E toda vez que a gente quebra um princípio, machucadinha que a sogra tinha dado, né, uns petelecos assim, meu porque Deus. a sogra assume o lugar de mãe. Então, Manu decidiu que ela prefere casar aqui no Brasil, né? Tá certo, Manu. Você tem opção. É, Meu Deus. Ah, e ela está fazendo a faculdade de quê hoje? odonto. Ah, está fazendo Ela, odonto. desde pequena, Legal. ela sempre gostou de odonto, inclusive lá na Albânia, quando tinha os programas de multidisciplinar, que a gente ajuda lá dos voluntários, Emanuele sempre ajudou os dentistas. Então, ela Sim. está bem familiarizada e é a área que ela ama, né? Com Ah, que toda legal. dificuldade, né? No português, que não é fácil, mas é isso que ela está fazendo. Que legal. Então ela tem dificuldade com o português? Ela não fala É, ela assim, fala, né? Ela fala o fluentemente e português tal. fluente, mas essa linguagem acadêmica é complicada. Eu mesmo Ah, não ok. entendo Sim, nada. sim, Então é verdade. mais difícil, É é. mais difícil, é verdade. Ah, e aí ela, no caso, ela pretende voltar como missionária também ou não? Ela sonha, ela fala assim, quando a gente veio, né, o avião decolou, foi um choro dos três, né? Papai, Sim, mamãe e filhinho, todo mundo chorando. E sim. aí eu olhei para ela e falei: Você está com saudade das suas amigas? Ela falou: Estou com saudade, mãe, da nação. Tão forte você ouvir isso, né? É, Porque você cresce, ela cresceu nesse ambiente, no povo carente. Se você vê, passamos por terremotos e depois ajudando aquele povo naquelas comunidades. E eles falavam assim: Vocês são estrangeiros, vocês não são daqui. O que vocês estão fazendo aqui, correndo risco, né? Falei, nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e viemos aqui dizer para você que há esperança, ainda que a casa esteja trincada, né? Ainda que tenham perdido familiares, há uma esperança, né? Há alguém que ama vocês. E eles ficavam impactados de no meio daqueles escombros, daquela caos, que né? era inverno, né? Novembro de Aham. 97. Foi 97, não, 2019, aliás. Foi esse terremoto e
que marcou muito as nossas vidas. E a gente, os parentes falavam assim: vem embora, vocês estão correndo risco. Eu falei, a gente não pode ir embora. Nós temos que estar aqui ajudando, porque tem um exército de gente nos estádios de futebol lá, e a gente precisa estar lá para ajudar. Então, esse amor, né, constrange a nós. Então, a gente tinha que levar uma palavra de esperança. E vale a pena quando você investe a sua vida a favor de outro, para que eles conheçam o Evangelho, vale a pena. E Deus sempre tem nos guardado, nós não podemos enumerar os benefícios do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela nossa organização, que é Juntos de Missões Mundiais, que o Henrique sempre fala que não é uma mãe, é uma avó no cuidado com o missionário, porque tem igrejas parceiras, igrejas que entenderam realmente o significado da missão, né, do ID, e têm apoiado esse trabalho. Então, nós somos missionários há mais de 31 anos, aí mais de 17 anos nós somos exclusivos de missões mundiais. Então, nós só podemos falar aquilo que o Senhor desafia. Sim. O que que mais marcou a vida de vocês como experiência lá na Albânia, além do terremoto, além desses meninos traquinos, né? Além do desafio da língua e tal, eu acho que o que que a senhora poderia falar para a gente como uma das experiências, que eu sei que são muitas, mas uma das experiências mais marcantes na vida de vocês? Uma das coisas importantes que a gente aprendeu ao longo desses 15 anos, que você imagina que é desafio de toda a natureza, é que nós somos tão carentes do amor de Deus como os albaneses, que precisam de salvação. Sim. Nós precisamos tanto do Senhor a cada dia, nós somos tão falhos, tão cheios de limitações, mas a graça dele nos sustenta. Então, nós não somos, né, o dono da salvação. Quem é o Senhor? Porque o trabalho é tão atraente, é tão gratificante, que você tem hora que acha que você é insubstituível, e você não é, porque Deus usa aquele que se dispõe. Então, a lição maior, e uma delas foi, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus estar nos capacitando. Por mais bons princípios e boas intenções que nós tenhamos, a gente não consegue se o Senhor nos capacitar. A Bíblia diz que Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, nós temos nesses 15 anos essa percepção clara, né, da dependência do Senhor, que nós precisamos tanto quanto eles. Nós não somos melhor do que aquele que não foi alcançado, porque é pura misericórdia de Deus. Quando eles falam maravilhoso, o Brasil é especial, vocês sabem tanta coisa, parece que a gente tentando ensinar aquela comunidade carente sobre aprender, né, fazer um pão, fazer uma área de estética para que eles fossem capacitados, e a gente via assim, a limitação do povo por causa dos resquícios do que o comunismo deixou, de fazer só até onde você ensinou. Eles com dificuldade para criar, porque nós somos capazes. Você me ensina algo e eu tenho que criar e fazer e fazer. E eles disseram assim, nós ficamos isolados do mundo 500 anos. 450 anos a Albânia ficou isolada por causa do controle do Império Otomano, lá da Turquia. Ficaram isolados. Depois veio mais 50 anos, foram 500 anos isolados do mundo. Então esse país sofre com essas sequelas. E aí, a mentalidade deles, né, de você ensinar e eles falam, não, você é do Brasil, você que é capacitado, você que é não sei o quê. Falando, não, se o Brasil tivesse sido fechado por esse tanto de ano, a gente também estaria na mesma situação. Então, não se sintam assim, né? Vocês são tão queridos e amados e preciosos para Deus, né? E porque até um tempo, os albaneses não podiam sair da Albânia porque eles não eram bem recebidos em lugar nenhum. Então, quando houve a liberação para eles irem para a Europa, foi a maior festa. Foi tão emocionante. A gente vê que filhos tinham saído da Albânia há 25 anos e nunca mais tinham voltado, porque não tinham como voltar, né, para o outro país, já que a Albânia tem dificuldade com a parte de empregos, 70% são desempregados. Então, a Albânia tem assim, migrado muitos albaneses para outros países para conseguir emprego,
e até naquela época que a gente estava, alguns anos atrás, se ele saísse para um país, ele não podia voltar mais. Então, tinha pais que não viam seus filhos há 20 anos. E no dia que abriu para eles terem a liberação para a Europa, era uma alegria. Você imagina o aeroporto cheio de idosos para visitar os seus filhos nos países vizinhos ali. E foi muito, muito, muito emocionante, né? A alegria deles. Então, é um povo que precisa de salvação, né? Muitos são vistos de maneira ruim, porque aquele que não conhece o Evangelho, ele sai por caminhos tortuosos, fazendo coisas erradas. Então, boa parte são mal vistos em alguns países, mas Jesus morreu por eles e a gente precisa amá-los, assim como Jesus tem Amém. amado aquele Eu não povo, sei, né? a senhora começou a falar e acabou indo para outra. Eu não sei se a senhora chegou a me responder. As experiências que vocês tiveram, que assim, o que mais marcou a senhora, a sua família, dentro da Albânia? Quais as experiências assim que mais marcaram vocês? Uma das experiências foi de uma pastora de cabras, né? A Mrica. Marica? Ela viveu bem, Mrica? Mrica, Mrika. Ela é uma É o senhora que tem apelido de minha 76 mãe, só que o anos. dela é Mirica. O nome dela é Miriam e chamo ela de Mirica. Ah, interessante. Lá, todo mundo, quando a gente fala da Mrica, fala Mirica. Eu falei, Ah, não é Mirica. Mirica, gente, é Mrica, né? No albanês tem o É MR Mirica. juntos. Ah, legal. O que marcou foi eles agradecendo ao Senhor pelo Senhor ter enviado missionários. Eles falaram assim, porque a gente tinha um projeto alcançando o coração da mulher albanesa através da beleza, culinária e Sim. artesanato. E a Deus nos abençoou e a gente fez um trabalho relevante nessas áreas, alcançando as mulheres e adolescentes nessas áreas. E aí eles falaram assim, como que alguém que não conhece a gente manda recursos para a gente fazer isso tudo gratuitamente? Eu falei, é o amor de Deus. Então eles ficaram assim, muito impactados. Outra amiga muito querida albanesa, chama Leta Senoli, a gente teve um relacionamento muito, até hoje a gente tem, muito grande nesses 15 anos. Começamos um trabalho com mulheres lá, teve batismos, e ela trabalha numa fundação holandesa, né, dos Irmãos Batistas da Holanda, que sustenta essa fundação. E aí nós fomos fazer uma surpresa para ela de aniversário. Eu agradeci a ela por todo o suporte que ela deu nas igrejas que nós plantamos, né, de cadeira, de tudo assim. Todo projeto que a gente fazia, eles liberavam e abençoavam a nossa igreja. E aí eu falei assim, eu queria agradecer por tudo que você fez por nós. E ela falou assim, você agradecer a mim, vocês renunciaram o seu país, a sua família, o seu povo, o seu clima, a sua cultura, por amor do meu povo, e eu é que estou fazendo alguma coisa? Então, foi muito emocionante ouvir isso dela. Então, eles reconhecem isso, né? Quando a gente deixa tudo, porque a vida do missionário, você sai, seus filhos são pequenos, eles são privados de contato com a família por muitos anos. Apesar das redes sociais, né, na época, em 2006, a gente não tinha os meios de hoje, não tinha. Na época tinha o Orkut, né, para você ter ideia, em 2006. Era o tempo, não tinha nada dessas facilidades de hoje. Uma ligação naquela época era R$ 200 meia hora. Meu Então era Deus. muito difícil. Hoje está menos difícil com essa parte, mas ainda assim, os filhos dos missionários, né, é poupado, mas vale a pena você obedecer o ídolo do Senhor, porque ele diz que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, né, aquele que ama mais não é digno de mim, e eu vou dar outra família. Então, na Albânia, o Senhor nos deu outras famílias que também nos ajudou e cuidou da gente lá. Deus é fiel, né? Mas algo que marcou, né, é a Mrica, essa pastora de cabras. Um dia, ela, sofrendo muito na casa dela, ela trabalhou ativamente no comunismo, era alguém especial que trabalhava na época. Ela disse que tinha uns carimbos, que qualquer coisa que a pessoa não andasse retamente, carimbava e ia ser presa alguns dias. Foi muito difícil. Mas um coração que não conhece Deus é muito triste, é muito vazio. E um dia ela falou, Deus, sou rei. A América fez essa oração.
E aí ela foi para a montanha, né? Que a cidade pequena, tinha as montanhas assim, a Albânia é cercada de montanhas e vales. E ela foi para a montanha com as cabras, estava lá, e aí passou uma brasileira, né? Juliana Marques, fazendo caminhada. A Juliana passou, olhou a Amrica e sentiu uma compaixão muito grande por ela. E daí a Juliana pensou, eu vou voltar e se essa senhora estiver aí, eu vou abordar, vou conversar. E a Juliana estava aprendendo as primeiras palavras em albanês. E ela chegou para a Amrica e deu bom dia, né? Ela sabia falar bom dia, aprendeu Deus te abençoe, Zot Tebekoft, e a estrangeira, e ela só fez assim e disse Zot Tebekoft. Mas ela teve a iluminação de pegar o celular dela e da Amrica e ligar para ela. Então, ela gravou o número da Amrica. Chegou em casa, ela pegou uma professora de albanês e voltou. E aí a Amrica não se abriu, porque ela é albanesa, ela não confiava muito. Daí ela era nossa vizinha, e aí disse, Inquieta, vamos lá falar do amor de Deus para a Amrica. Então eu peguei o violão e fomos para a montanha, dia lá com as cabras. E chegando lá, eu falei, pouco depois a Amrica aceitou Jesus. Daí Juliana foi crescimento da Amrica. A Amrica mora a 1 hora e pouco da nossa igreja, lá, ali a pé, descia a montanha para ir a pé, cuidava das cabras dela um período, depois ia, começou a aprender o evangelho, começou a ser discipulada, né? No dia que a Amrica precisou ir para um casamento, foi a primeira vez que a Amrica fez a sobrancelha, eu fui tirar a sobrancelha da Amrica, fazer depilação, maquiagem, prendi o cabelo, foi assim, botei a foto dela no Facebook e o pessoal falou, onde já se viu uma pastora de cabras toda enfeitada? Eu falei, olha, quando alguém aceita Jesus, as vidas são transformadas, até na aparência, né? Resumindo, Mrica foi bem discipulada, né? Foi batizada, né? E era assim, a minha companheira de visitas. Eu ia para outras cidades evangelizar as mulheres em outros locais. Eu dizia, Amrica, você vai comigo? É a minha companheira de oração. A Amrica entrava no carro comigo e falava assim, ó, de manhã eu vou dar o pasto lá para minhas cabras, mas a partir das 14 eu estou livre. E aí a gente pegava, eu ia com ela na e a gente preparava a reunião, ela arrumava 65, hoje ela está com 74 por aí. Mas com 70 e poucos anos, ela tirou a sobrancelha, mas isso não é o mais importante na vida da Amrica. Ela diz que hoje ela mora em Paris, ela diz. Por quê? Ela conheceu Jesus, ela ainda continua, né? A gente fez uma campanha lá, fizemos o banheiro cotidianas para nós, como ter um banheiro bem estruturado, a Amrica não tinha. Testemunho, semana passada recebi um vídeo dela, agradecendo a gente, porque a gente sempre liga, pergunta como é que está. Então, a Amrica facilitou o evangelismo nas montanhas, que Henrique ia semanalmente, então ela era daquela comunidade lá, então ela ia nas casas, apresentava o Henrique, e aí Henrique ia pregando o evangelho para aquela comunidade não alcançada lá no norte da Albânia, através de uma oração que ela fez, que nunca tinha conhecido Jesus. Senhor, se o Senhor existe, me dá um sinal. Então, hoje ela é feliz, é alegre, ela testemunha para todo mundo. Os cursos que tinha na igreja, ela não perdia nenhum. O curso de culinária na quarta, alongamento com a terceira idade na sexta, artesanato, e alguém falou assim, Mrica, você vai abrir alguma doceria? Porque você está fazendo curso de tortas, né? Confeitados, bolos. Sim. Ela disse, olha, eu não vou abrir nenhuma doceria, mas eu, para comprar e agora para ajudar os outros, eu vou saber que tipo de massa é, se tem um tal recheio, não sei o quê, né? Mas a coisa mais linda de ver é o amor, o testemunho dela de ter conhecido Jesus. Então, a casa de um irmão lá, com a cunhada, né? E ela não casou, ela disse que ela era muito brava, então ela disse que fazia tudo no tempo do comunismo, mas ela foi alcançada pelo Senhor e hoje tem um coração quebrantado. Meu Deus, que coisa linda. Lindo. Legal, missionário. Olha, já são 11h08. Meu Deus, nossa, o tempo capotou hoje aqui, passou correndo demais, não é? E estamos aqui conversando com a missionária Henriqueta, né? E mais uma coincidência na tua vida, né, missionária? Henrique e Henriqueta, né? Legal. Henrique e Henriqueta, isso. Minha esposa do pastor Henrique, Henrique Davanço. Hoje eles estão em
São José do do Rio Rio Preto. Preto, né? Hoje estão em São José do Rio Preto. E hoje vocês estão fazendo, o que que vocês estão fazendo hoje em São José do Rio Preto, missionário? Nós continuamos como ligados a Juntos de Missões Mundiais, fazendo Sim. mobilização missionária em todo o interior do estado. Ah, Então, tem sim. sido, assim, maravilhoso esse trabalho, que eu amo Ah, de paixão testemunhar. Você imagina, 15 anos é muita história para contar, né? Você se é perde, assim, você verdade. tem que falar, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale hoje, né? Sim. E a gente tem visitado as igrejas em toda a região, até na capital, em São Paulo, Ah, compartilhando o que Deus fez, né, na Albânia, as necessidades do campo missionário, né? Vamos completar a missão, que é o tema da nossa campanha de missões mundiais, sim. e assim despertando vocacionados, missionários, aquele povo lindo que está nas igrejas, tão talentoso, tão capacitado, que ainda não foi percebido do seu potencial de missões, de fazer, sabe, completar a boa obra que o Senhor tem para fazer. Então, a gente tem trabalhado nesse tempo, especificamente despertando as igrejas, né, fazendo congressos, conferências, lives e tudo, e também despertando para uma viagem missionária, para que o pessoal possa ir ver o campo e ver que aqui no Brasil é menos difícil de fazer, inspirar as igrejas pela misericórdia de Deus, né? Porque tudo que a gente fez lá foi pela graça do Senhor. Inclusive, queria compartilhar com você que uma das coisas também que nos tocou foi o fato do Senhor ter nos presenteado com algo que a gente nunca imaginou de fazer aqui no Brasil. Pois bem, fiz um bolo de presente para uma amiga albanesa e lá tinha uma diretora de televisão e ela gostou muito do meu bolo. Ela falou: quem fez esse bolo, gente? Aqui na Albânia não tem desse bolo assim, né? Então eu fiz um bolo com pasta americana, recheio de nozes. O Henrique gosta de fazer propaganda do Eita. bolo. Mas é que eu aprendi que tudo que a gente vai fazer, você tem que fazer com excelência. Então eu me capacitei, antes de ir para a Albânia, em algumas áreas, na área de confeitaria. Fiz o bolo, a diretora da televisão estava lá e disse: Henriqueta, você não gostaria de fazer um programa de televisão de culinária? Ó, Porque há 3 anos a gente vem pleiteando a sair para a TV7 Europa e a gente não tem um programa de culinária. Eu falei: olha, eu agradeço demais o convite. Antes de ser culinarista, eu sou missionária. Se você me permitir falar do evangelho no programa de culinária, eu topo. E aí a gente conversou, e ela falou: então eu vou te dar meia hora de programa. Gente, meia hora de televisão é uma eternidade, você sabe. sim. E aí a gente já tinha a cozinha montada na nossa igreja, lá no norte da Albânia. A equipe ia 2 vezes por semana gravar o programa. Então eu fazia o programa de maneira voluntária, né? Lá estava tudo prontinho, ele só chegava e gravava. Então, Deus começou a abençoar, o programa passa na Albânia, em Kosovo, Montenegro e pela Telealba nos Estados Unidos. Então, olha o que Deus faz. É assim, eu fiquei assim, meu Deus, por causa de um bolo, né? Que eu tinha assim, o projeto de trabalhar no país inteiro da Albânia. O projeto nosso sempre foi assim: mobilizar mulheres, capacitar, levantar a autoestima. E aí o Senhor abre a porta de um programa gratuito na TV7 Albânia. Então, os episódios estão no YouTube. Eu ainda faço parte da grade de programação lá, já tem um tempo que a gente chegou. Falei Sim. para eles convidar outra culinarista, mas ainda não convidaram e estão repetindo meus programas lá, né? Ó, que Então legal. chama Necugina Meiriqueta, na cozinha com Henriqueta. Eita, E como é que escreve isso aí, o Henriqueta? NE com Hã? trema, Kuzhine, me separado, né? Necugina me Henriqueten. Aí você escreve meu nome com K e no finalzinho TEN, Necugina Meiriqueta. Então, os episódios estão no YouTube e aí só receita brasileira. Esse Só me, que esse me aí, Meriqueta, é M de Maria mesmo, né? é Necugina Meiriqueta. Meriqueta Depois com você pode ver. Então, é um PH no final. programa que eu apresento os ingredientes, todos receitinha brasileira, obviamente,
e depois eu pego a Bíblia, você não imagina a alegria de pegar a Bíblia no país muçulmano, pegar aquele livro da capa preta mesmo, que eu fiz questão, né? E falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Uma alegria que só o Senhor. Eu falei, gente, eu só tenho a agradecer aos nossos irmãos intercessores que têm visão missionária, que oram para que o Senhor faça milagres no campo missionário, porque eu tinha muito projeto, mas de televisão, eu confesso a você que eu não tive esse projeto. E Deus deu, Então né, aqui para você nós. não gravou mais, não conseguiu mais gravar. Não, a gente Não. gravava lá com toda a equipe, né? Então Sim. aqui, Aqui de você não vez em tem quando como eu faço gravar e alguma coisa continuar. no Insta, eu não fiz, não gravei mais. Mas a gente Sim. está querendo ir na Albânia lá para resolver umas questões lá da escola, da Manu, a gente vai dar um pulinho lá na emissora. Ah, que legal. Muito bem. Missionária, gostaria, quer dizer, eu tenho certeza que a senhora com certeza teria muita coisa para acrescentar, mas o nosso tempo meio que já foi, né? Mas assim, o que que a senhora gostaria de acrescentar mais, né, dentro desse bate-papo e dentro da sua experiência aí, do Henrique e da Emanuele, ah, em relação ao país lá da Albânia? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para aqueles que nos assistem, nos ouvem, que você é muito especial para o Senhor e o Senhor projetou a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe. E você não está aqui nesse mundo por um acaso, você veio para dar frutos, né? E frutos, né, em abundância. Então, querido, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você é necessário nas nações, né? A Albânia precisa de você, a Europa e até os confins da terra. Então, se disponha, né? Vamos investir a nossa vida em favor do outro. A nossa vida é tão passageira aqui nessa terra, mas é tão gratificante quando você gasta a sua vida, você investe a sua vida para que o evangelho chegue nas famílias, para que as famílias sejam resgatadas. É preciso obediência, né? Você negar a si mesmo, você dizer, Senhor, qual o propósito que o Senhor quer que eu faça? Né? O fruto de outro cristão é outro cristão. Então, se disponha. Os talentos que Deus tem dado a você e a mim, não é para ficar engavetados ou para que a gente tenha apenas um ganho financeiro. Esse talento que Deus deu a você para que a gente invista nas vidas, para que a gente pregue, né, o evangelho, que o Espírito do Senhor me ungiu a pregar boas novas, a anunciar o evangelho àqueles que estão quebrantados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doloridos, né? Então, vamos investir a nossa vida a favor do outro, falando de Jesus aonde você for, né? No trabalho, na faculdade, no cabeleireiro, né? No supermercado, onde você é a boca de Deus. Então, nós estamos no Brasil agora por esse período, mas estamos assim anunciando o que Deus tem feito no campo missionário e mobilizando vocacionados, intercessores, mobilizadores, para que as pessoas se disponham, né, a falar do amor de Deus, a ser boca de Deus aqui nessa terra. E na Albânia, a gente só tem a agradecer a Deus pelo privilégio de ter servido Ele ali, com todas as nossas limitações, nós conseguimos plantar algumas sementes, e muitas sementes já têm dado fruto, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Muito bem. Gente, e essa então foi aí a nossa quarta missionária de hoje. Conversamos aqui com a nossa querida missionária Henriqueta, é, ela que hoje está em São José do Rio Preto, né? Está aqui com a gente nesse bate-papo. Ela que é uma missionária que atuou na Albânia há muito tempo, né? Foram 15 anos por lá e hoje está aí atuando no Brasil, né? Contando essas experiências para o Brasil inteiro. A senhora já teve a oportunidade de encontrar albaneses aqui em São Paulo? Em São Paulo, com certeza, deve ter, né? E a senhora já teve a oportunidade de, de encontrar com eles? E quando a senhora começa a falar com eles no idioma, o que é que eles. Eu imagino a surpresa, né? Deve ficar surpresos, né? Porque não é comum, né? Nós tivemos o privilégio de
termos sido recebidos pela embaixadora da Albânia, né, lá em Brasília, Que e legal. a Tatiana Jonah. E antes da gente ir para a Albânia, em 2014, retornar para a Albânia, ela ela fez um jantar para a gente, à la Albânia, que foi assim, com músicas, com a comida típica, foi assim, muito especial, fomos muito Legal. bem recebidos, e ela convidou um albanês que casou com uma brasileira, né, há alguns anos, e foi uma alegria, ele levou as filhas, e a gente lá, falando em albanês, eles ficaram maravilhados, e ela disse: muito obrigada por tudo que você fez pelo meu povo. Eles são profundamente agradecidos, né? A embaixadora agradecendo com o esposo e mais essa família de albaneses que moram aqui. Então, eles ficam assim, impactados. Em qualquer lugar que a gente vai, que a gente fala a língua, eles ficam assim, puxa vida, alguém estrangeiro, ele já começa a falar com a gente em inglês, mas aí a gente fala, não, a gente vai falar em albanês. Então, eles ficam muito felizes de falar, né? E aqui nós temos também a albanesa, a Filanza Vlada, que a gente também, ela veio para cá, né, a convite de uma igreja lá de Recife, e ela veio em 2011, e hoje está casada, tem filhos, então a vida é completamente transformada, para honra e glória do Senhor, né? E está aqui no Brasil. Está. Legal. Querida, eu quero muito mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente, agradecer por esse chamado. Creio que teremos outras oportunidades de estar conversando mais, não é? Sabendo de mais novidades lá. Quem sabe até mesmo, não sei, né? Vai que Deus leve vocês de volta para lá, para essa terra, né? Sim. Que eu vejo a senhora aí com tanta paixão, com tanta saudade. Quando fala, a gente percebe isso, né? E então, assim, louvamos muito a Deus pela vida, pela família de vocês, com certeza, e queremos mais uma vez agradecer, né? Em nome de toda a equipe, em nome de toda a audiência da rede, por essa Nós que quarta-feira missionária agradecemos. que tão enriquecedora que foi hoje. Amém, amém. Que o Espírito trabalhe nos corações e que algo especial toque no coração de todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, que são muito especiais para o Senhor, e Deus tem uma grande obra. E vale a pena você ver os frutos e as famílias sendo alcançadas pelo Senhor e sendo transformadas. Muito bem. Obrigado pela tua presença. Ótimo resto de semana aí, né? Que Deus Muito continue obrigada a abençoando. vocês. Forte abraço na Emanuele, forte abraço no pastorzão lá, e que Deus continue abençoando e guardando vocês aí. E em breve, eu creio, a senhora vai estar conosco de novo aqui na Quarta Missionária. Com o contando maior mais prazer. novidades. Tem muita coisa boa para contar, viu? Com certeza. Obrigado, Obrigada, querida. querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom Amém. dia. Zoti Gente, Tabekofti. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tá certo. Repete para mim. Zoti Tabekofti. Zoti Todekopti. Tabekofti. O ti é lá de Pernambuco. Ti. Zoti. Isso. Zoti Tabekofti. Todekopti. Isso, tá quase, olha aí. Estão virando um albanês, meu Deus do céu. Querida, muito obrigado. Obrigado pela sua Obrigada a simpatia. vocês, Que Deus viu? continue Deus abençoando abençoe. vocês. Valeu. Amém. Gente, olha, 11 horas e 22 minutinhos em Brasília. Meu Deus, pena que o horário passa tão rápido, né? E essa foi a nossa verdade. quarta missionária de hoje. Deus abençoe e até a próxima, então. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando, quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br.